Olá, sexto ano, tudo bem? Hoje a gente vai acabar o capítulo 1 da apostila 4, que é sobre os estados físicos da água, com o de olho no texto, né? Página 17 e 18. Então, ele traz assim: leia o texto e depois responda as questões a seguir. A pressão da água e as máquinas hidráulicas. A pressão que um líquido exerce sobre determinado ponto depende da altura do líquido em relação ao ponto considerado. Quanto maior for a altura, maior será a pressão. Quanto menor for a altura, menor será a pressão. Observe agora os recipientes da figura a seguir. Recipientes desse tipo, que se comunicam entre si por uma abertura na base, são chamados de vasos comunicantes. Se despejarmos água ou outro líquido em um desses vasos, como mostra a figura, ela vai atingir a mesma altura em todos eles. Não há como a coluna de água ficar mais alta apenas em um, porque ela flui para os outros vasos até que a pressão fique igual em todos, nivelando as alturas. E isso acontece em todos eles, seja qual for a forma e o tamanho de cada um dos vasos comunicantes. Bom, então, isso aqui, né, que ele chama de vaso comunicante, é quando tem esses tubos e aqui tem a comunicação entre eles, né? Então, se você colocar água, por mais que esse é mais grosso que esse, ela vai ficar sempre no mesmo nível, né? Por quê? Porque ela flui igual, né? Se eu coloco por um lado, se eu coloco nesse tubo, ela vai se espalhar e vai subir igualmente, ela vai se espalhar igual, né? Vai subir na mesma altura em todos, tá? Porque são vasos comunicantes. E aí ela vai subir na mesma altura por causa da pressão também, a pressão externa, né? Continuando. Nas estações de tratamento, a água é tratada e bombeada. A água tratada é bombeada para os reservatórios ou caixa d'água, localizados nos pontos mais altos da cidade. Como os diversos canos formam um sistema de vasos comunicantes. A água dos reservatórios mais altos, impulsionada pela diferença de altura, escoa até chegar à caixa d'água das casas. A caixa d'água fica no ponto mais alto das casas. Por isso, quando abrimos uma torneira, a pressão da água faz com que ela desça da caixa d'água e saia pela torneira. Nos edifícios costuma haver um reservatório subterrâneo. A água desse reservatório é bombeada, ou seja, é impulsionada com uma bomba elétrica para outro reservatório no alto do prédio. E daí ela é distribuída para os apartamentos. O matemático, físico e filósofo francês Blaise Pascal fez uma descoberta que hoje é a base do funcionamento de muitas máquinas que usamos. A pressão exercida sobre um líquido é transmitida integralmente para todos os pontos do líquido. Vamos ver uma aplicação da descoberta de Pascal. Veja na figura a seguir o esquema de uma peça composta de dois cilindros que se comunicam por uma base comum, preenchida por um líquido. Em cada cilindro há um pistão ou êmbolo que pode deslizar para cima ou para baixo. Então, a outra página falou disso aqui, né? O pistão é o êmbolo que vai deslizar para cima ou para baixo. E aqui é o peso, né? Que tem em cada lado. E aqui a comunicação, né? É como se um fosse a caixa d'água, o outro o reservatório, né? Uma simulação. Imagine que um dos cilindros, chamado de B, que é o maior, e um dos pistões tenha uma área maior do que a do outro cilindro, chamado de A. Então, aqui é muito maior do que essa. Considere também que uma força é exercida sobre o pistão menor, A, como mostra na figura anterior. Então, aqui tem uma força, né? O aumento da pressão de A sobre A será transmitido integralmente, mas a força exercida por B será maior, porque o peso aqui é maior, né? Porque sua área é maior. Se a área B for 50 vezes maior que a área A, né? Aqui tem 1 quilo, aqui tem 50 quilos. Então, a área também. Essa é 50 vezes maior que essa, né? Se a área B for 50 vezes maior que a área A, podemos equilibrar um peso 50 vezes maior. Esse conjunto funciona, por exemplo, como um multiplicador de forças. Agora você pode compreender como funcionam os elevadores hidráulicos e os macacos hidráulicos que levantam carros e outros veículos em postos de gasolina e oficinas mecânicas. Utilizam-se um ar comprimido, um ar apertado ali dentro,
para exercer pressão sobre o óleo em um reservatório subterrâneo. O óleo transmite a pressão para um cilindro que levanta o carro, tá? Então, como que uma máquina, né, uma máquina ali não tão pesada consegue levantar um carro? Por causa da pressão que exerce, né, que o ar ali exerce para levantar o carro. Letra A. Em que situação a pressão sobre um mergulhador é maior? Quando ele está a 5 metros de profundidade ou quando está a 10 metros de profundidade? Justifique sua resposta. Pessoal, a pressão é maior quando ele está a 10 metros de profundidade. Porque ele está mais fundo, tem mais parte ali do ar fazendo pressão sobre ele, tá? Porque, ó, a pressão da água sobre um corpo aumenta conforme a profundidade em que ele se encontra, tá? Quanto mais fundo ele tiver, maior é a pressão. Lembra da pressão atmosférica? Que ela tá ali no nível do mar, ela é um tanto. Você vai subindo, ela vai diminuindo. Por quê? Vai diminuindo a camada de ar que está sobre você. A mesma coisa se você for afundando, né? Ao contrário, na verdade. Você vai afundando, a pressão vai aumentando. B. Em prédios altos, a água costuma sair com mais pressão nas torneiras dos primeiros andares do que nas torneiras dos últimos andares. Explique por que isso acontece. Por que ela sai com mais pressão nos primeiros andares, pessoal? Porque o reservatório com água, que será distribuído aos apartamentos, está no alto do prédio, né? E a pressão da água aumenta com a diferença de altura, tá? Lembra lá que o mergulhador, se ele for afundando, aumenta a pressão. É a mesma coisa no prédio. Se a água tá lá, tem um reservatório subterrâneo que bombeia para o reservatório lá em cima. Então, quem vai distribuir água é o de cima, né? Então, a pressão vai aumentando à medida que eu vou descendo, né? A mesma coisa do mergulhador, tá bom? Então, o primeiro andar vai ter a pressão bem maior do que os últimos, certo? Pessoal, hoje a gente acaba por aqui. Acabamos o capítulo 1. Próxima aula a gente começa o 2. E se ficou dúvida, vem falar comigo, tá bom? Um beijão, tchau, tchau, até mais. E marca ter ouvido lá pra mim.